eu disponibilizei para vocês o texto Premissas Teóricas para uma Educação Ambiental Transformadora, do professor Carlos Frederico Bernardo Loureiro, né? E por que eu pensei em trazer Loureiro? Loureiro é um pioneiro na discussão da educação ambiental, mas na perspectiva de uma educação ambiental transformadora, né? De sair daquele status quo, né? Do que a gente estava até conversando ontem, de que muitas discussões sobre a área ambiental é muito voltada, né, para o imediatismo, para a gente resolver um problema, mas para a gente não sair do lugar comum e não fazer uma reflexão de fato para as coisas. Nesse texto a gente vai ver, né, como é que ele vem construindo a ideia de como a educação ela não é uma tábua de salvação, né, mas que esse conteúdo que é interdisciplinar e transdisciplinar, né, a gente pode trabalhar o meio ambiente, a ideia de natureza, né, as questões ambientais em todas as disciplinas, né, a gente pode, né, vocês que são da área de matemática, trabalhar com medição de uma área degradada, redução ou acréscimo de uma área que pode ser florestada ou reflorestada, são sinônimos opostos, né, sinônimos opostos, vixe, eu sou maluquice. São coisas opostas, né? São coisas diferentes, né? Que é reflorestar, reflorestar da mesma mata nativa, né? E florestar é trazer outros tipos, né, de vegetação para essas áreas, né? Então, sim, eu confundi os conceitos. Reflorestar. Reflorestar da mata, né? Eu falei certo, gente? Eu estou ficando Falou confusa, certo, peraí. falou certo. Eu fiquei maluca. Reflorestar a mata nativa. Isso. E florestal, o que vem acontecendo, na verdade, a gente usa o conceito errado, né? São de outras espécies. Mas quando o Loureiro ele faz essa reflexão, é muito mais na perspectiva dele trazer a discussão ambiental para a sala de aula e para a formação de sujeitos, né? De sujeitos, né? De direitos, sujeitos pensantes, e também de pensar que essa transformação que a educação pode fazer nos sujeitos, né? Ela vai refletir, ela vai impactar, né, nas nossas relações com a vida, né? A gente tem que lembrar, Agnaldo, eu lembrei muito do que a gente conversou ontem, né, da questão dos conflitos, né, de que os conflitos eles existem, né, e numa sociedade democrática, numa sociedade que tem indivíduos diferentes, né, que pensam de forma diferente, os conflitos eles vão existir. Agora, como eles vão ser solucionados, como eles vão ser conduzidos, como é que as pessoas vão chegar num acordo, isso vai, né, mudar ao longo do tempo, né? Vão ver se as pessoas realmente elas vão chegar num ponto comum, se isso vai convergir, né, as ideias. Muitas vezes não vai se chegar ao objetivo que um grupo gostaria que tivesse, né? Porque a gente está falando de pessoas que pensam completamente diferente. E aí, nesse texto, ele vai trazendo algumas reflexões. Deixa eu aqui pegar o texto para compartilhar. Desculpa pelas maluquices que eu fui falando, viu, gente? Oh, meu Deus, é o problema da aula gravada, aí a gente paga mico, né? Não me deixam pagar mico, pelo menos em sala de aula, assim, escondidinha. Não, tem que ser publicizado. Tá. Então, eu destaquei algumas coisas. E outra coisa, Agnaldo, quando você quiser, Josiane, Ana, se quiserem fazer uma intervenção, podem chamar, tá? Ele vai dizer, né? Quando se fala em educação ambiental, logo se imagina que esta está intrinsecamente transformadora, por ser uma invocação educativa recente que questiona o que é qualidade de vida e reflete sobre a ética ecológica e amplia o conceito de ambiente para além dos aspectos físicos e biológicos. E aí ele vai trazer reflexão sobre, né, como esses conceitos, né, eles podem se transformar, se alterar ao longo do tempo e do espaço, né? A compreensão dele, ela vai se transmutando ao longo do tempo. E aí ele vai dizer, né, que essa transformação ela pode acontecer ao longo do processo de vida, né?
E, além disso, esse conceito ele vai dar identidade, né? E, ao mesmo tempo, um certo desconforto, porque, assim, o conceito ele pode traduzir essa mudança no tempo e no espaço, mas ele vai trazer reflexões. E a gente não pode também esquecer que os conceitos, né, eles não são neutros, né? A gente está falando de uma produção conceitual, científica, que são feitas por sujeitos que pensam, né? Que tem carga ideológica, né? Que tem a sua consciência no tempo e no espaço. Então, esses conceitos eles vão estar carregados dessas informações. E aí, o professor ele vai dizendo, né, que é possível encontrar formas alternativas da gente chegar num princípio comum, né, desse indivíduo, desse grupo que vai estar pensando, né, no tempo e no espaço. E aí ele vai dizer, né, partindo dessa premissa, podemos estabelecer, para efeitos de análise e compreensão didática, dois eixos para o discurso da educação como vetor de transformação, né? Então, ele vai dizer que a gente vai ter um eixo conservador, né, da manutenção desse eixo que ele vai trazer mudanças mais superficiais, mas ele, de fato, ele não vai gerar algo que tem um impacto maior. E aí ele vai dar o exemplo da questão, né, da reciclagem. Então, ele vai dizer assim, um conceito conservador em que o processo educativo promove mudanças superficiais para garantir o status quo, a alteração de certas atitudes e comportamentos, sem que isso signifique incompatibilidade com o modelo de sociedade contemporânea em que vivemos. Porque eu vou ler mais à frente e aí a gente vai discutir. São alterações ocorridas no campo psicológico, ideológico, político e cultural, melhorando certos aspectos, minimizando ou compatibilizando outros pelo acúmulo de conhecimento e pela defesa de valores dominantes, entendidos como universais, adequando sujeitos individuais e coletivos a padrões, tradições, dogmas e relações de poder vistas como naturais no sentido de ahistórico. Quando ele traz essa reflexão, ele quer dizer que, embora esse conceito ele traga essas mudanças superficiais, ele não vai ali mexer na fonte. As mudanças, de fato, elas não vão acontecer, porque essa perspectiva da educação ambiental, ela não vai ter uma quebra de paradigma, ela não vai mexer, né, com o que está vigente no mundo. Porque o que ele vai falando ao longo do texto sobre a questão do consumo, sobre a relação de produção de bens, né, de como essas pessoas elas vão sendo adequadas a esse modelo. E aí a mudança não vem de fato, porque lembra que eu acho que eu comentei ontem, né, dessa relação do consumismo, que eu falo que a gente está no mundo, a gente consome, eu não nego que as pessoas precisam consumir, mas é de que forma a gente consome no tempo e no espaço, né? Como é que essa lógica ela vem sendo imposta e naturalizada? Porque aí, a partir do momento em que você traz, né, como um padrão de consumo, né, você naturaliza esse modo de vida, você não faz reflexão sobre o outro que não quer existir dessa mesma forma. É isso que a gente tem que ter essa consciência, né? De que a gente, né? A gente estava aqui falando antes de começar a aula, né? Eu estava aqui conversando com a Aguinaldo sobre como as redes sociais nos consomem, porque a gente está no mundo, né? No mundo pós-moderno, né, nessa vida acelerada, a gente vive no modo de produção capitalista, a gente não está negando isso, né? A gente usa dessas ferramentas porque elas são necessárias, né? A gente não pode deixar de perder as coisas que foram acontecendo, né? Porque a vida ela se transforma, né? Né? Aquela história do futuro é o hoje, né? Então, né? E amanhã já se torna um outro futuro. Então, assim, a gente está vivendo essas transformações, mas isso, ao mesmo tempo, nos consome. E aí, quer ver uma coisa que nos implica, um exemplo bem simples de como a gente tem que se adequar a esse modelo? O pobre do celular.
a quantidade de aplicativos que se atualizam, e às vezes a gente não consegue acompanhar o ritmo dessas atualizações, porque o nosso mero celular fica obsoleto, né? E às vezes a gente precisa, porque tal ferramenta ou tal aplicativo a gente usa para trabalhar. Um exemplo besta, né? Mas é assim, a gente não faz, a gente não está fazendo a mudança, né? De fato, a gente está tentando, quando eu falei ontem, né? Tapar o sol com a peneira, é mais ou menos isso, né? Que o professor quer dizer assim, a gente não vai no fundo da ferida de, olha, a gente precisa mudar o nosso ritmo de vida, né? E mudar o nosso ritmo de vida, a gente vai ter que ter algumas perdas e mudar a nossa forma de consumir, porque não só de bens materiais, o que a gente consome na vida, né? Esse modelo consumista que nos faz nos adequar, a gente quer se adequar de qualquer jeito, né? Porque a gente às vezes se sente excluído, né, desse sistema, e o sistema ele faz exatamente isso com a gente, nos torna reféns. Então, aqui, voltando para o texto, aí o professor vai dizer, essa é a conotação pseudo-transformadora da educação vigente e hegemônica, que prega a mutabilidade das coisas e da verdade, porém, dentro de certas leis gerais invariáveis e de uma sociedade definida para além da condição de intervenção humana, e da ciência positivista dominante, cuja doutrina prega a ciência como um movimento progressivo, não contraditório de conhecimento da realidade, numa atividade isenta de valores de classe e de condicionamento social, sendo totalmente universal em seus pressupostos. E aí, gente, é exatamente isso, assim, a ciência, ela trabalha com hierarquias, né? A gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade de classe, né? Quem são esses produtores de ciência, né? A gente consome muita ciência eurocêntrica, né? Que mais? A gente segue a doutrina positivista dominante a partir do momento que a gente segue a lógica do pensamento cartesiano, tudo separadinho. A gente tem dificuldade de ver a totalidade, né? E a gente também vive nessa vida acelerada, né? Tudo é volátil, tudo é fugaz. Bauman já diz isso, né? Sobre essa volatilidade líquida, né? Então, como a gente se comporta nesse tempo, nesse espaço? Aí o professor Carlos vem dizer, no campo da educação ambiental, exemplo clássico de que ela em si não é não é garantia de transformação efetiva, mas pode ser também a reprodução de um viés conservador, porque lembrem-se, né, gente, é ciência é feita por homens. E sim, dentro da ciência há o pensamento conservador. A lógica positivista ela é conservadora, né? Quando a gente está buscando o pensamento holístico, a gente está fugindo desse pragmatismo que a ciência cartesiana nos pôs. Então, ele vem dizendo, de um viés conservador, de educação e de sociedade, são alguns dos programas de coleta seletiva de lixo em escolas. Então, eles partem de um pressuposto equivocado, né, de que o lixo sempre é o problema principal para a comunidade escolar e que, em grande medida, acabam, intencionalmente ou não, reproduzindo uma educação ambiental voltada para a reciclagem, sem discutir a relação da produção, consumo e cultura. Então, muitas vezes, né, esses, né, projetos que muitas vezes a gente vê na, né, escola, sobretudo no ensino fundamental 2 né, fundamental 1, 2, ensino médio, ela não faz uma reflexão, né, sobre o padrão de consumo. Então, bota lá as crianças, vamos pegar a garrafa PET, mas a gente não faz uma reflexão sobre a produção de plástico, né? Porque eu sou da década de 80, então a gente usava o vidro retornável. Eu lembro que, assim, a gente, né, na minha família a gente sempre tomou pouco refrigerante, eu não tomo refrigerante. Coca-Cola para mim é tipo remédio, né? Sim, quando eu, às vezes estou passando mal, não tem água de coco, não tem um remédio, eu tomo Coca-Cola. Sei que não é a melhor coisa, mas enfim, é como eu lido com isso.
E aí, o que acontece? Na década de 80, a Coca-Cola era retornável, então a gente tinha até uma embalagenzinha, era de plástico vermelha, que vinham 4 garrafinhas de vidro. Então, você tomava e depois você trocava para poder você consumir novamente. Tá, e você pode falar, vocês podem falar, professora, mas tem que lavar, tem que esterilizar. Sim, mas o plástico, o tempo de vida dele é muito grande, né? Então, assim, o que a gente vai fazer com essa quantidade de embalagens? E hoje, gente, uma das coisas mais absurdas, não sei se vocês já tiveram desprazer de ver. Eu entendo que algumas pessoas vão falar, mas solteiro come pouco, não dá para comprar tudo, mas em alguns supermercados eles botam, além do isopor, aquele plástico filme, com às vezes 1 ou 2 frutinhas. Gente, não é melhor ir na feira, comprar 1 ou 2 frutinhas em vez de comprar isso com a embalagem? Enfim, é só uma reflexão, tá? Quem quiser pode discordar da professora, mas eu acho absurdo, né? Eu sou da feira mesmo, vou na feira, vou no mercado, né? Esses mercados de hortifruti, de bairro, faço minhas compras, com R$ 50 eu saio feliz da vida, tudo bem que a gente está numa inflação brava e o que a gente comprava antes, a gente compra bem menos, mas ainda assim eu ainda consigo comprar produtos mais saudáveis. Bom, aí voltando, aí ele vai falar novamente, né? Premiu a instituição ou aluno pelo volume coletado e encaminhado às empresas de reciclagem, porque as escolas elas têm mania de fazer isso, né? Uma gincana. Então, as crianças coletam, às vezes, as embalagens, né? E geralmente destina essa embalagem Boa ou tarde. para algum ponto de reciclagem. Oi, boa tarde. Ou para algum ponto de reciclagem, ou para. Como é que se diz? Para algum, né, artesão que vai trabalhar, né, algum artista que vai trabalhar com esse plástico, mas de fato eles não colocam essas crianças, esses adolescentes para refletir, né, como é a nossa relação com o plástico e com esse consumo. Então a gente, né, não muda. Aí voltando ele vem dizendo, né? Mas não abordam quais são os maiores beneficiários deste processo, nem a lógica do consumismo, produtivismo e do supérfluo, ou mesmo as percepções e os simbolismos presentes do tempo lixo, né? Do tema lixo, desculpa, do tema lixo. Então, assim, não é feito, né? Não é feita essa reflexão do quão supérfluo é esse modelo, né? De como a gente não faz a mudança. A gente continua aí, né? Vocês continuam vendo as prateleiras cheias de refrigerante de garrafa PET. Estou dando um exemplo de PET, mas assim, como eu dei do mercado, né? De vocês comecem a observar. Assim, eu estou dando um exemplo de um mercado, né? Que ele é todo mais arrumado, né? Que é o Pão de Açúcar. Ele é todo mais arrumadinho e tal. E ele vende isso, né? Você vai lá, tem uma seção e que ele tem as embalagens, né? O isopor, algumas frutinhas, e você vê que é para o perfil do público solteiro, né? É isso. Diga. Você tocou no ponto, você usou a palavra que eu já ia usando. O, o mercado foi bem, o exemplo foi show. O Pão de Açúcar tem essa preocupação, né? Ele chama de preocupação ele vende, na função dele essa, de atender a públicos, né? Então, o Pão de Açúcar, você vai lá na parte de legumes, né? Chama assim de hortifruti. Aí você tem as frutas e tem uma geladeira, como se fosse uma geladeira, né? Que é onde você tem lá tudo, já tem cortadinho, misturado, né? Que é justamente para o público que mora sozinho, o público solteiro. A pessoa que não tem tempo, que pega ali e já leva aquela quantidade certinho para esquentar em casa, já comer. Sim. Ele tem esse apelo, né? Mas assim, vamos, gente, eu estou fazendo, tá? Não queiram me esganar. Tipo advogado do diabo, eu tenho que provocar vocês, tá? Mas assim,
Que é o contraponto, né? A gente está aqui para refletir, e não é só eu e a Aguinaldo, porque a Pro não quer virar faladeira, que ela já começou a aula falando um monte de doideira. Ai, meu Deus, professor Lobo vai me matar com essas filmagens, me pagando mico. Mas, assim, voltando para a questão do mercado. Eu entendo que uma pessoa solteira, ela consuma bem menos, né? Então, mas assim, mas por que não incentivar? Se a gente está pensando em mudanças de comportamento, mas se de fato a gente está pensando em mudanças de comportamento, porque ontem eu falei com vocês, né, da questão do indivíduo, mas no sentido de como esse indivíduo muitas vezes é culpabilizado, e a gente tem que vir em uma escala maior, né? Então a gente pensar, né, que numa pirâmide, né, nós estamos aqui embaixo, mas se a gente tem uma mudança também de comportamento, é claro que nossas ações são importantes, tá? Mas se a gente tem uma mudança de cima, isso fica muito melhor. Se a gente realmente quer mudanças, né? Porque as empresas, para receber os selos ISO 9001, ISO, né, ISO 14.000 e alguma coisa, elas tentam se adequar, né? E quando eu trago, né, exemplos de fora, é justamente assim, por que a gente também não pode fazer, sabe? Assim, por que a gente sempre tem que ficar atrasado em algumas coisas que são positivas? Porque a gente tem que, eu sou assim, eu sou a favor que a gente tem que copiar o que é legal, o que pode dar certo. Claro que, lembrem-se, gente, a gente nem tudo pode trazer de fora, é igual os planejamentos, né? A gente não pode trazer tudo que é de fora e tentar impor. Mas tem coisas que a gente pode tentar dar uma adequada. Então, assim, por que, por exemplo, o Pão de Açúcar não pensa em oferecer essas frutas se está embaladinha, né? Incentivar, olha, você tem direito de pegar e levar para sua casa 2 bananas, 2 maçãs. Por que a embalagem tem que estar cortadinha? Será que essa pessoa não tem uma faca em casa? Será que ela não tem um momento para parar e comer a própria, né? Preparar sua refeição ou cortar suas frutas, entende? Porque a partir do momento que você oferece, porque a gente está se adequando, o mercado está, a gente está se adequando às vontades do mercado. Porque ele diz, né? Estou pensando nesse público. Mas por que esse público, se no passado tinham diversas pessoas solteiras que iam lá numa feirinha, compravam uma coisa, ou até no mercado, pode ter uma mudança de, sei lá, fazer um standzinho com essas frutas já oferecidas sem precisar usar, gente, isopor e plástico filme. É só um exemplo. Diga, Guilherme. Ah. Não, diga porque eu tô oscilando uma página ou outra para poder tranquilo, você. Tá tranquilo. Eu vi essa, não do isopor, mas é que a base é isopor, né? O isoporzinho embaixo que ele reveste com plástico. Mas eu vi essa atitude com outro olhar, assim, de um que atende, né? Mas de que elimina muito desperdício. Eu morei um tempo sozinho e quando eu comprava em outro mercado, antes eu comprava em outro mercado, né? E aí morava em outro estado. E aí a gente pegava, comprava a fruta inteira e aí eu jogava muita coisa fora. Sim. E quando eu mudei para próximo do Pão de Açúcar, e aí eu pegava essas bandejinhas, né? Esses potinhos. E aí você não desperdiça nada, porque quantidades pequenas, né? São porções. E aí eu achei inteligente essa jogada do solteiro para eliminar o desperdício. Só que aí você elimina um desperdício, mas aí tem a questão do resíduo que sobra, né? De fato. Mas tem o outro lado, tem uma parte positiva nisso, que você elimina o desperdício, mas tem essa questão que você aumenta o seu resíduo. É isso, porque a gente está num momento no mundo que a gente, sinceramente, assim, a gente não pode ficar se dando ao luxo a certas coisas, entende? A gente tem que refletir. Você vai na Europa, tá? Eu vou trazer um exemplo de fora, não me esganem, mas assim, a maioria dos mercados, você não tem saco plástico. Ele não quer nem saber se você esqueceu, não tem nem para vender. Eu fui em vários mercados na Espanha. Eu, às vezes, esqueci, eu voltava para o hotel, pega a mochila para pegar as coisas. Não mas essa é uma opção que deveria já ser banido daqui.
de sacolinha para você levar comida para casa. Não tem, e eles hoje... não estão nem aí. E também não tem esse negócio de fruta cortadinha, não. Você pode pegar a quantidade que você quer. Por exemplo, como eu falei, você quer pegar 2 bananas, você pega 2 bananas, 2 maçãs e pronto, você leva. Mas não tem essa coisa de frutinha cortadinha, não. Pelo menos nos lugares que eu frequentei, não. Eu vi até que há pouco tempo, eu acho que foi Ana Maria Braga, mostrou no Japão que eles têm essa cultura das frutinhas cortadinhas, isso que tudo super Você vai pegar embalado. um melão inteiro, grandão, aí você já pega ali cortadinho, picadinho, mamão. Sim, mas sei lá, Mas, uma sugestão, por que não trazer essa embalagem? Por que não trazer essa embalagem? A gente vai cortar o melão. Porque assim, aqui tem um mercadinho onde eu moro. E você pega já várias frutas cortadas. Melancia cortadinha, né? Dá para você pegar assim, tudo bem, eles cortam a fatia do tamanho que você quer. Você vai cortar em casa, mas assim, mas já é eu estou dizendo que assim, não é isso vai solucionar todos os problemas, mas eu estou falando de uma mudança de pensamento. Que a partir do momento em que você tem um mercado oferecendo essas coisas, você tem isso, né? Você tem essa opção. Então, não tem muito jeito, entende? Bom, alguém quer falar alguma coisa? Ou eu só vou ficar sendo faladeira? Ou Agnaldo quer... Agnaldo, você ainda está com a mãozinha. Você quer falar? Não, se você quiser, você fala. Não, Gente, Pro. É que eu imaginei que ela baixava automático, mas não. não, não, não. É o Meet que faz isso. Você fala, logo depois ela abaixa. Alguém mais? Tá, então vou prosseguir. Então ele vai dizendo, né? Comete uma pedagógica elementar ao predefinir como prioridade absoluta um problema que não é entendido desse modo por todos homogeneamente. Afinal, se os resíduos sólidos são uma questão urgente da vida urbana em termos macro, sua gravidade deve ser entendida na especificidade de cada localidade e particularidade. Porque, gente, também é uma outra questão. A gente tem que lembrar que os lugares, assim como os sujeitos, têm as suas lógicas de vida e vão demandar, né? Demandar de formas diferentes. São sujeitos diferentes. A gente estava discutindo um comportamento de solteiros que provavelmente são classe média alta, que tem esse comportamento e podem fazer isso, porque vamos ser bem honestos que o solteiro da periferia ele vai comprar o que ele puder comprar na feira e ele puder armazenar e guardar, cortar frutinha, congelar para o dinheiro render, ele vai fazer, né? A gente também tem que ter essa reflexão, porque esse comportamento, ele é um comportamento que a gente não pode esquecer na sociedade de classes, que eles vão se diferenciar. E territorialmente isso também, né? Como é que as pessoas se organizam no espaço, pensam no espaço, né? Interfere. Alguém quer falar alguma coisa? Só querem ouvir, né? Ai, meu Deus. Só eu e Agnaldo, Agnaldo. É uma aula para mim e para você. Não é? Bom, aí ele vem dizendo, né? A experiência em educação ambiental demonstra que há comunidades escolares em que o lixo se constitui num tema gerador mais efetivo, e há aquelas comunidades em que outros temas são mais prioridades e, portanto, possuem um efeito mobilizador muito mais intenso. Água, depredação da escola, poluição sonora, ausência de área de lazer. Porque quando a gente vai pensar em educação ambiental, a gente sempre pensa, né, assim, que é um equívoco, sempre a questão do lixo. E o problema da água é algo muito sério. Quando eu dou aula para o integrado, os meninos sempre falam a questão da água, né? Sempre da falta de água em alguns bairros mais periféricos, né? E problemas de lixo, então, assim, para mim, em Salvador, eu não sei muito da realidade, né, da região de vocês, da região metropolitana, então, assim, de Camaçari, se isso é muito parecido, mas, assim, os meus alunos, né, de Salvador, eles sempre me relatam, né? Porque a gente esquece que poluição sonora é problema ambiental,
né, dos tempos modernos, esse barulho, né, essa sociedade barulhenta, né, o problema da poluição, da paisagem, então, né, o visual, a gente, uma série de informações, então a gente, né, por exemplo, cidades como Tóquio, é um monte de informação, um monte de cores, luzes, aqueles painéis eletrônicos, é muita coisa. E aí, a escola ela tem que fazer essa reflexão também, né? Porque se ela está formando sujeitos, ela tem que perceber nesse ambiente as demandas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Calma, não vai ser nada de resenhas, tá? Quando eu fui do REDA, né? E eu dei aula, né, no Cassange, né? Que é assim, o fundo uma parte do Cassange dá para o final de linha do bairro de São Cristóvão, em Salvador. E o que acontece? A escola onde eu dava aula, a escola foi construída em uma planície de inundação. E aí, quando eu, né, cheguei lá e tal, e os alunos, né, nessa época eu tinha carro, e os alunos falavam assim, olha, Pro, a senhora está vindo aqui, e tinha dias também que eu ia sem carro, né? Aí os meninos falavam, a senhora está vindo aqui, então assim, a senhora está estacionando, né? Mas no dia que chove, a senhora não vai conseguir entrar no estacionamento de jeito nenhum. E aí eles, porque aqui alaga. E eles não tinham consciência por que alagava, né? E eu assim, aí ele, por exemplo, essa escadona, quando eu ia pegar ônibus, essa escadona que a senhora sobe para ir para o ponto, não vai dar para a senhora passar, porque a senhora só vai ficar metade da escada, porque a parte de baixo é lá. Aí o que eu fiz? Eu falei, poxa, os meninos eles não estão entendendo que a escola está numa planície de inundação. Aí eu fui explicar para eles, né, que foi um erro, não a escola, né, existir. A escola poderia existir em um outro ambiente que fosse mais saudável para esses estudantes, porque imagina toda vez que chovesse, né, ou toda vez que chove, a escola alagar. E eles viviam isso. Então, assim, só que eles falavam comigo de uma forma assim, super natural. Então, a senhora não vai conseguir passar, então a senhora vai ter que. Molhe o pé. Então, assim, ou seja, pode pegar uma doença, não tem problema, a gente já está acostumado. Era desse jeito. Aí eu fui explicar para eles o porquê, que é uma área de planície de inundação, que ali passava, era fluente de um rio. Então, aquela área sempre ia alagar. E o erro foi ter construído a escola naquela área. Então, o alagamento era uma temporalidade da natureza, era, né, um movimento do rio natural. O erro foi a construção naquele local. Então, assim, quando a gente faz essas relações, fica muito mais honesto com esses estudantes, para eles refletirem que eles viviam um problema, né? Mas eles não sabiam o porquê daquele problema. E depois que eles descobrem, né, qual é o motivo daquilo, para eles fica muito mais fácil, né, entender o fenômeno das coisas, né? De tipo assim, olha, quem construiu a escola que está errado, não era nesse ambiente, vamos dizer, esse ambiente, esse terreno que foi cedido para a escola, não era um ambiente para ser uma área construída, né? Poderia ser em outra parte do bairro, enfim, mas não ali. Por quê? Porque são crianças que vão, né, passar ali num tempo de chuva que vão ter seus acessos limitados, né? Então, é um problema, eles viviam isso. Então, assim, quando a temática ambiental ela vem sendo trazida para a escola, sobretudo, né, na educação ambiental, essa temática ela vai ficar mais evidenciada, né, na década de 80, mas ainda hoje, né, a gente está aqui em 2022, ainda é difícil fazer esse tipo de reflexão, né? Não é que a escola não consiga fazer, mas ela não consegue dialogar com o tempo presente e com essas questões, né, olhar para esses sujeitos que cercam, né, esses estudantes, ela não consegue fazer isso, né? Seria muito mais interessante, eu acho que é mais rico. E aí a temática ela fica mais interessante, né? Você discutir algo que pertence à sua vida, ao seu cotidiano, né? Quando algo é muito distante, você fala, não estou nem entendendo, sabe? Assim, ou, você não nem presta tanta atenção, mas assim, mas quando é algo que você vivencia, aquilo que, poxa, quer dizer que toda vez que chover, a gente vai passar por essa dificuldade. Eles tinham essa percepção, mas eles não sabiam o que é.
Então, é importante, né, fazer essa reflexão. Eu acho que é o papel da escola também fazer isso. Aí ele vai dizer: assim, a solução encontrada, por ser prévia e não construída no processo educativo, mesmo alterando certos hábitos e comportamentos da comunidade escolar, reforça e amplia, paradoxalmente, a exclusão social, o ensino reprodutivista e a lógica daquilo que se diz negar, um consumismo e a cultura descartável e do desprezível. Porque, assim, também, se a escola ela não faz essa reflexão, e vocês vão ser professores, né? A gente está aqui falando para alunos da licenciatura de matemática, que vão fazer essa reflexão. A gente tem que ir nesse ponto, nessa ferida, senão a gente fica no engodo, né? E aí a gente cai na mesma cilada de reproduzir as mesmas coisas. Então, quando eu pego o aluno e falo, vamos fazer aqui uma gincana, quem coleta mais garrafas PET? Sim, mas eu não estou fazendo uma reflexão de, olha, crianças, ou olha, estudantes, a gente tem que refletir por que a gente está adotando esse tipo de material para as nossas embalagens, né? Por que a gente, né, em outros países, a gente já está fazendo isso, esse movimento? Porque, assim, não tem como a gente não fazer referência a coisas que dão certo, sabe? Depois eu vou dar um exemplo para vocês de Salvador, de como a gente, tipo, a Coreia avançou e a gente regrediu, literalmente, assim, e regrediu conscientemente, mas porque a gente quer dar dinheiro para a empreiteira. Mas eu vou falar isso mais à frente, né? Assim, pode ser não ser hoje, mas com certeza a gente vai discutir isso, porque isso é bem interessante. Tá compreensível, gente? Tá Sim? Tranquilo, prof. Tá. E uma outra coisa também que ele fala aqui também de poluição sonora, que eu acho importante também da escola refletir, porque é uma coisa que eu me deparei muito quando fui professora do IFBA, e também do IFBA Campus Salvador, porque eu fui muito atingida por isso, da poluição sonora. Gente, a poluição sonora é um problema, de fato, sobretudo em bairros populares. Eu tinha várias queixas dos alunos, falar, é difícil escutar, porque o som alto e o pessoal gritando na rua. E quando eu dava aula à noite lá, né, para o integrado, para o curso de mecânica, sexta-feira à noite, né? Eu odeio essa palavra, mas, bom, vai guerreira, era bem nesse tipo, os meninos me abusavam, os próprios alunos me abusavam. E aí tinha, eu não estou conseguindo lembrar o nome desse local lá no Campo Salvador, que tem um barzinho e que os estudantes iam para lá, na sexta-feira, porque eles terminavam a aula e iam para lá. E os estudantes misturaram, integrado, graduação. E o som, gente, era tão alto que eu dava aula no terceiro andar, né? Não, segundo andar, porque tem um térreo, segundo andar, na parte de cima, e o barulho entrava todo na minha sala. Eu disputava com esse som, né? Então eu pedia para os meninos sentarem na frente, não tinha como eu disputar. E aí, esse carro, tipo assim, né? Tinham vários carros, botava o som bem alto, então eu nem sabia de quem era, entrava todo na sala. Era um problema, eu relatava isso, mas, né? Era um bar e outras pessoas de fora iam para lá, né? A gente pedia, né, para diminuir o som, mas sexta-feira à noite o tipo sextou. Então eu sofri isso na pele e eu ficava imaginando os meus alunos que também, né, passavam por isso. Eles falavam, prof, final de semana é assim o tempo inteiro. Meu vizinho bota um som tão alto que... Então, né, a gente tem essa dificuldade né, nos centros urbanos, né, nas cidades grandes, nas periferias das grandes cidades, esse problema. Eu dei um exemplo para vocês no Campus Salvador, num bairro antigo, bairro do Barbalho, e o som era alto e insuportável. E eu tinha muitos alunos que moravam na periferia e eles relatavam isso. Então, eles vivenciavam esse problema assim o tempo inteiro. E a gente falava,
Ah, e vocês assinaram a SUCOM? Alguns dizem, pronto. Acionar a SUCOM para quê? Nem vem. Eles já sabem a dinâmica aqui do bairro. Entende? Então, assim, eles vivenciavam isso. Diga, Aguinaldo. Mas isso não é uma questão cultural também, viu, Pro? Aqui da região de... Aqui também é assim, aqui em Camaçari. É muito barulho. Mas não é todo lugar. Tem estados que você é tranquilo. Tem som, tem, mas não é como aqui. Aqui é muito... É cultural, né? Assim, a Bahia é meio zoadenta. A Eu Bahia... não é a Bahia em si toda, mas essa região sei, da... sei. De Salvador Salvador, é barulhenta. do... É. Eu morei no Piauí, né, em Teresina, e morei em Recife, realmente. Mas, assim, mais nas periferias, isso ocorre, tá? Até lá em Teresina. Só que em Teresina eles chamam de favelas, né? Eles chamam vilas, né? São os bairros mais pobres. Então, as vilas, sim. Rolava os barulhinhos assim, sabe? Então, é isso. Né? Existe essa cultura em Salvador ainda muito maior, né? Na região metropolitana do som alto, mas isso tem até reportagem sobre isso. Não, sabe um programa, não é Globo Repórter, não, Profissão Repórter, com aquele Caco Barcelos? Ele fez um programa todo sobre esse comportamento dos jovens na periferia, dos sons altos, de como afetava a população, né? Porque as pessoas trabalhavam, queriam dormir, e o som alto. E foi logo depois, desculpa, gente, daquela... Lembra daquela tragédia que alguns jovens, não lembro se foram 7 ou foram 9 jovens que foram pisoteados correram, que a polícia chegou. Foi em São Paulo, Foi em uma periferia de Higienópolis. São Paulo. Foi uma Foi, periferia. acho que foi em Higienópolis é um bairro Higienópolis. rico. Eu acho que foi em Higienópolis Higienópolis. tem É na favela, um favela? favelão gigante lá. É? Tem. Eu não sei. Lá tem? Não é Pirino... Não. Não sei. Depois eu... Não sei se lá tem... É porque assim, é um bairro mais caro, É né? Higienó, Muito mais caro. mas tem a favela do lado, pronto. Tá. Então, porque assim, no Morumbi eu sei que tem até uma capa de um livro que é clássico, né? Que você vê um prédio super chique e do outro lado você vê uma favela. Mas é Agora, isso, diga. a que foi ali perto de Jabaquara é Paraisópolis. Eu acho que foi nessa de Paraisópolis. Que a Sim, polícia desceu. Mas Paraisópolis é a maior favela de São Paulo. Né? é isso. Então, assim, isso é um comportamento de grandes cidades, entende? Então, isso é um problema. E é uma coisa que poderia ser trabalhada com os estudantes, né? Porque os afeta, né? Mas aí a gente ainda fica com o conto da carrochinha. Então, é mais ou menos nessa perspectiva que o professor Carlos Frederico vem discutindo. Então, ele vai dizer tá. Ou seja, né? O lixo não se insere de modo orgânico no planejamento pedagógico escolar e não é visto nem enfrentado como um problema em sua complexidade e totalidade, mas apenas como um fator de reciclagem de determinados recursos e de mudança comportamental, favorecendo mais a certos setores sociais do que o conjunto da sociedade, né? Então, você só está falando da reciclagem, ok, existe a cooperativa, ok, a cooperativa vai trabalhar, um grupo de pessoas vai trabalhar, mas você não ataca de fato onde você deve atacar, que é por que a gente está consumindo bastante plástico, né? Diga, Guina. Não, bro. É porque mexeu assim e ficou parecendo que você queria falar. Oi, Pro, é verdade Oi, essa Pro, quem questão, está porque falando? às vezes a gente é Zuleide. Zuleide? Isso. É porque. Eu Fale. também concordo com o que a Aguinaldo falou sobre a questão da cultura, né? Questão cultural. Porque a gente vê nas escolas, né? Eu trabalho em escola e a gente vê que na prática isso não acontece. Às vezes fala, tem
projetos que falam sobre essa questão, né, de meio ambiente e tal, mas na prática às vezes não funciona. De assim ter as caixas seletivas, né, para poder estar fazendo a seleção dos lixos devidos, né? Fazem trabalhos, essas questões todas, mas às vezes não funciona na prática. Não eu tem vejo, uma às vezes, mudança os de alunos jogam comportamento, né? plástico, jogam garrafa, tudo em um lixo só. Então, não tem aquele cuidado. Na verdade, isso não foi internalizado por eles, né? Isso, Tem isso. verdade. É isso, mas é porque a escola ela precisa estar atenta a essas transformações, entende? Muitas vezes, talvez assim, de repente, não seja o lixo para tocar esses estudantes, para chegar até o lixo, entende? Às vezes a gente tem que fazer uma coisa de mudança de comportamento mesmo, coisas, sabe, que vão naturalizando. Vamos dizer, eu vou dar um exemplo. Eu dava aula numa escola. Eu sei que são coisas muito pequenas, a gente está discutindo isso para a gente ir pensando no maior, mas o que eu estou querendo dizer são pequenas mudanças, sem que vocês pensem que eu estou sendo ingênua de falar, ai, mas a professora não está bebendo no copo plástico, está levando o próprio copo, ela está achando que está mudando o mundo. Não pensem que eu estou pensando dessa forma ingênua. Eu só estou dizendo assim, quando a gente internaliza as coisas, tá? Então, um exemplo disso. Aí eu achei assim, pronto. Diga. Pode Só falar. falando assim, rapidinho, a questão, eu achei interessante assim, quando eles fizeram esse projeto, para não estar utilizando, entrou nessa questão que a senhora falou agora, a questão do plástico, né, copo descartável, para não estar utilizando, aí ela fez o quê? Para todas as turmas do Fundamental 2, fez a doação de garrafas, cada uma com o nome dos alunos, já para todos terem a sua garrafinha, para não estar tendo essa questão de estar jogando copo descartável em qualquer lixo. Eu achei interessante assim, essa parte, né? Então, cada um dos alunos que vai para a escola hoje leva a sua garrafinha. Não pode deixar de trazer a garrafinha, já que vocês beberem água na garrafa de vocês. Mas o Leite, você dá aula para que turma? Assim, para qual séries? Sexto, sétimo e oitavo. Porque, assim, e você percebe se há uma discussão sobre o porquê desse assim, de questionar essas formas de consumo, por que a gente está produzindo, por que ainda se mantém esse modelo, porque alguns grupos ganham dinheiro vendendo material plástico, né, para manutenção desse sistema. Porque é essa questão, né, que a gente tem que trazer para os alunos, tipo assim, essa mudança de comportamento atrelada com essa reflexão, para eles começarem a fazer essa associação. Foi feito um trabalho, né, sobre a questão do meio ambiente, e aí ficou, cada turma ela trabalhou sobre uma questão, né, o oitavo ano ficou responsável em fazer materiais, tipo assim, materiais musicais utilizando, instrumentos musicais utilizando materiais descartáveis. Sim. Aí o sétimo, o sexto ficou para fazer a questão de alimentos, utilizando aquela questão de casca de verduras, isso. Então, fizeram brigadeiro com casca deixa eu ver aqui como explicar, não sei se foi de abacaxi, não, foi da banana, a casca da banana. Foi feito brigadeiro, então vários outros, risoto com raspa de abóbora, cáscara de abóbora, aí fui fazendo várias receitas, e o sétimo ano ficou para fazer instrumentos, objetos com materiais também, aí eles fizeram abajur com prendedor de pau, prendedor de roupa, Sim. e fez abajur, fez vários instrumentos, então aí essa questão que ele quis trazer, que a gente pode estar usando, né, materiais que não podem ser descartados, para não ser descartado no meio ambiente e fazer a reutilização daquele, utilizando e fazendo instrumentos, né, objetos. Sim. Aí foi trabalhada essa questão, né? Eles fizeram as apresentações, teve a mesa redonda, cada sala, né? Os pais visitaram, foi bem bonito, assim, organizado. Estou falando assim, a questão que, às vezes, tem lugares que não vai ter essa questão dessa consciência de hoje, tá?
Porque, assim, não foi Sim. todos que aderiram a essa questão de fazer esse projeto, foi só o Fundamental 2, não. Então, é como, assim, o Fundamental 1 não participou, só de Sim. visita, né, das salas, São mas não participou pequenos do ainda, projeto. são bem pequenininhos. Então, eles são pequenos ainda, né, realmente, para ter a consciência dessas questões. A gente vai estar trabalhando os pais em casa, né, Sim. a questão de estar ensinando direitinho sobre essa questão. A escola Sim. também vai participar nesse contexto, né, ajudar, contribuir, até porque tem as disciplinas que trabalham focando também nesse conteúdo. Sim. Assim, o ensino médio já dá para você fazer mais reflexões, entende? Assim, quando eu estou conversando com os alunos, eu sou bem provocativa, né? Assim, então, e olha que eu gosto de provocar, só que assim, esses alunos que eu dei aula no REDA, eles eram 7º, 8º ano. Mas mesmo assim, eu os provoquei, né? A minha ideia é assim, eu vou jogando. Se o aluno vai captando, a gente vai tocando o barco, né? Porque tem turmas que conseguem acompanhar. Então, eles começaram a perceber. Então, para mim, foi muito gratificante, porque eu fui explicar para eles, né? A área de planície de inundação, por que não poderiam acontecer. Então, e saber que muitas, assim, que a escola é algo importante, é um ambiente importante, mas ela não estava no lugar onde ela deveria estar. Então, eles tiveram essa consciência, da mesma forma que quando a gente trabalhar, vamos dizer, a temática do lixo, ou a temática da poluição sonora, né, ou da poluição visual, a gente fazer uma reflexão, por que esse modelo ainda existe? Quem ganha com a existência desse modelo? Né? Para eles entenderem... Quem ganha todos nós. Né? Para a gente... Diga. Estou dizendo, quem ganha todos nós, até porque a responsabilidade não é só minha, não é só sua, não é só daquele. A responsabilidade ela é social, ela é ambiental, mas ela também é social. Sim, sim. É isso, e a mudança de comportamento exige quebra de paradigmas, né? Para a gente começar a fazer essas mudanças, né? Vou falar só mais um pouquinho, porque daqui a pouco a gente vai encerrar a aula, que isso aqui vocês vão para outra aula, né? A maioria de vocês. Sim, não, talvez, quem sabe? Ô, Pro, vai ter outra aula agora, às 18 horas. Vocês querem encerrar a aula agora? Pro. Você não Oi? termina essa parte de tradicional para na próxima a gente já entrar na parte que o texto propõe? Que o quê? Peraí, vou te... Se a gente andar mais um pouquinho, a gente finaliza esse conceito tradicional. E aí a gente vai entrar na fase aí que o texto propõe, né? Que seria revolucionária e tal. Não é isso? Sim, tá. É o pensamento crítico que você Isso, quer. Tá. Aí a Vocês gente querem pular iniciaria... logo para o pensamento crítico? Não, eu digo que a gente finalizaria, porque falta pouco. E aí na Isso. próxima já entraria já no pensamento crítico. Tá, certo. Então, tudo bem para vocês? Respondam. Por mim, tudo bem. Tá. Então, a gente aí, para a gente, né, na outra aula, terminar o pensamento crítico. Bom, então ele vai dizer, né, há um outro eixo revolucionário e emancipatório que pode ser realmente chamado de educação transformadora, em que a dialética, forma e conteúdo se realiza plenamente de tal maneira que as alterações da atividade humana implicam em mudanças radicais, individuais e coletivas, locais e globais, estruturais e conjunturais, econômicas e políticos-sociais, psicológicas e culturais, em que o sentido de revolucionar se concretiza como sendo uma transformação integral do ser e das condições materiais e objetivas de existência. Quando ele fala de radical, gente, não é no sentido de vamos armar piquete, quebrar tudo, não. É da gente ser radical no tipo assim, a gente precisa ter uma atitude mais contundente com essas mudanças, porque senão a gente vai cair na mesma cilada de continuar, que nem um loop, na mesma situação, né? E ele vai falar isso ao longo do texto, que a gente tem que trazer isso para a sala de aula. Porque se a gente está formando sujeitos, né? Então, a gente precisa fazer essa revolução. E quando a gente faz esse tipo de revolução, né, coletiva, a gente está pensando, né, porque a gente está aqui no local, mas o global está
assim como também o local está, mas tudo está em transformação e a gente precisa fazer essas relações o tempo inteiro. Por exemplo, eu como geógrafa, o tempo inteiro eu penso em escala, local, global, né? As mudanças, como é que essa mudança no mundo se faz, né? No lugar, né? Como é que esses sujeitos se comportam. Também respeitar as culturas locais, porque ao mesmo tempo que a gente vai preparar uma aula e vai trazer uma questão dessa para um aluno de uma escala na cidade, se a gente dá aula na zona rural, a gente já tem uma outra perspectiva, né? Uma outra discussão, uma outra realidade, e aí a gente também vai se adaptar né, a esse público, né, a esses sujeitos. Então, ele vai dizer, toda argumentação que se segue se enquadra no segundo eixo, pois entendemos que falar em educação ambiental transformadora é afirmar que a educação enquanto prática social que contribui no processo de construção de uma sociedade pautada por novos patamares civilizacionais e societários distintos dos atuais, em que a sustentabilidade da vida e a ética ecológica sejam seu cerne. Né? Loureiro vai dizer isso. E aí ele vai dizer, entendendo que o quadro de crise em que vivemos não permite soluções compatibilistas entre o ambientalismo e o capitalismo, ou alternativas moralistas, né, que é aquela coisa, né, pragmática, você tem que se adequar, tem que ser um modelo, a gente também não precisa disso, né, que descolam do comportamento histórico-cultural, porque tudo é um processo, né, gente? Né? Como é que a gente vai chegar e falar, você vai parar de usar celular, internet, né? Todo mundo, até a gente está num campo, eu faço campo né? No litoral, nas áreas costeiras, a gente precisa de internet para trabalhar. Só que uma outra coisa, eu só não preciso ficar toda hora trocando de celular, né? Eu posso ter o meu celularzinho funcionando na internet ou o meu computador e trabalhar, né? Então, a gente não precisa também chegar nesse nível de radicalismo, achar que a gente vai mudar as coisas de uma hora para outra, porque não, porque tudo é processo e as pessoas precisam se adaptar. As mudanças, né, são processuais. Né? E aí ele vai dizer, entendemos que o quadro de crise em que vivemos não permite soluções. Tá, eu já falei aqui. Então, ele vai dizer, o cenário no qual nos movemos, de coisificação de tudo e de todos, de banalização da vida, de individualismo exacerbado e de dicotomização na compreensão do humano como natureza, é, em tese, antagônico a projetos ambientalistas que visam a justiça social, o equilíbrio ecossistema e a indissociabilidade entre humanidade e natureza, porque a gente está, né, vivendo numa sociedade em que a gente coisifica até os sujeitos, né? Quando a gente deixa de dar importância para o outro, de achar que o que o outro pensa, né, como o outro vive, é também importante para a nossa reflexão no mundo, então a gente cosifica as coisas, né? A gente não dá importância. E essa individualização, né, que a gente veio, né, como eu falei ontem, esse afastamento que a gente veio tendo da natureza, foi criando esse sujeito cada vez mais individualista, né? Diga, Agnaldo. Eu só acho que é um pouco, ele se contradiz um pouco quando ele fala assim, que a questão de extremismo, de ser extremo, né? Que não é de embate, e sim de ideias, ok? Que é de comportamento. Você tem um comportamento extremista, você não fica fazendo o mesmo. Mas aí ele fala que as soluções, né? Que a crise que vivemos atual não permite soluções compatibilistas, soluções compatíveis entre ambiente e capitalismo. E aí eu penso que é esse o caminho que a gente tem que buscar, sim, né? Soluções compatíveis, que você busca um meio termo. Se a gente for ficar nesse embate, eu acho que a gente não chega a uma solução. Porque o capitalismo, eu acho que é uma
não deslumbro a gente encontrar um modelo, a sociedade como um todo, sair para um modelo diferente disso. Eu acho que está mais para... Né? E a gente tem que buscar mecanismo, um pensamento meu, tá? De que a gente consiga convergir essas ideias e não esse embate. Porque nesse embate, eu acho que só quem perde acaba sendo, quem vai perder sempre vai ser a natureza, vai perder. Vai acelerar mais. Eu acho que a gente tem que buscar transformar, a questão de transformar as pessoas, a forma de pensar é um caminho, mas buscando sempre convergir. Quando fala que não há a solução compatibilistas, né? Compatíveis entre capitalismo e ambientalismo, aí que eu acho que é um pouquinho Mas eu fora. acho que, assim, o que eu acho que ele quer dizer é como esse capitalismo vem sendo imposto, entende? Assim, como a lógica do consumismo vem sendo imposta. Então, ele vai dizer, ao meu entender, o que ele quer dizer assim, é que vão tendo conflitos, elas não vão chegando em um ponto comum, porque ele não vai vendo mudanças de fato, né? Porque a gente ainda está afastado dessa relação com a natureza. É muito diferente, assim, a nossa relação com a natureza. Por mais que você goste e tal, mas das pessoas que vivem e dependem desse ambiente. Elas têm uma relação, assim, intrínseca, sabe? Assim, a vida delas é aquele espaço. Então, para a gente, é muito mais distante isso. Mas é que quando a gente pega, professora, a quantidade de pessoas que vivem fora desse mundo, desse ambiente, desse ambiente, é muito maior do que os que vivem nesse ambiente. Então, quando a gente pega as cidades, eu tenho... Se pegar o Brasil, um país desse tamanho, a população que vive em contato ali intrínseco com o meio ambiente, né? Enfim, é muito pequeno comparado com quem vive nas grandes cidades. Tá? Então, se a gente não buscar tocar essas pessoas que estão lá na cidade, que não têm contato nenhum com a natureza, mas que eles enxerguem, né, qual a minha atitude prejudica aquele ambiente e como aquele ambiente vai me prejudicar, né? Porque se eu não enxergar que a minha atitude em destruir o meio ambiente, aquilo vai refletir em mim, eu tenho que sentir que o que eu estou fazendo vai afetar a mim, não aquela pessoa que vive lá. Porque se for só naquela pessoa, ficar olhando só para aquela pessoa, entendeu? Eu tenho que enxergar o que afeta em mim. Opa, essa minha atitude vai refletir em mim. Aí sim, quando me toca, aí eu vou fazer por mim, não pelo outro. Não sei se eu fui claro. Mas aí você está reforçando o pensamento individualista. Por que ele está dizendo assim, que a humanidade ela passou por essa transformação de afastamento? É por isso que a gente não tem essa relação. Mas esse... vamos lá, eu tenho 1 milhão de pessoas que vivem aqui nessa cidade, eu tenho 10 mil que vivem no campo dessa cidade, desse município. Se eu não mostrar para esse milhão de pessoas aqui que a atitude desse coletivo vai afeta aquele coletivo menor, mas que reflete em mim, nesse próprio coletivo... Sim, entende? Entendo. Sim, mas assim, mas também a gente tem que refletir que o êxodo rural de muitas famílias, a saída dessas pessoas, né, da área rural, a migração dessas pessoas para os centros urbanos na perspectiva de um emprego ou de sobrevivência, ela foi muito forçada por esse pensamento produzido pelo modo de produção capitalista. E a gente não pode esquecer disso. E justamente por isso, essa quebra faz com que a gente se afaste dessa relação da natureza. Então, porque assim, vamos dizer, se um buraco abre na porta de sua, tá na sua rua, aí na porta da sua casa, aquilo vai lhe afetar. Aí você vai sentir, você vai falar, meu Deus, esse buraco tá aqui, eu quero passar, e fica o mau cheiro, aquela agonia. Então, assim, e quando isso está distante, você fala, tá, o buraco abriu, mas não tá, né? É essa questão que eu quero que vocês percebam, que é esse afastamento que faz muitas vezes que a gente naturalize as coisas. Não é
Assim, não é que a gente é mal, que a gente é ruim, entende, Aguinaldo? Não é isso. É que, como a humanidade veio construindo esse raciocínio, é que fez essa quebra entre a gente. E hoje a busca é a gente fazer essa reconexão. Tanto que, vou dar um exemplo, na pandemia, a gente se voltou para várias atividades artesanais. Porque a gente tinha medo de sair, medo de morrer, medo de ficar doente. Enfim, existiam vários medos até a gente ter essa doença, até chegar a vacina. A gente se voltou para fazer várias coisas. E muita gente se descobriu num momento de caos. Outra atividade profissional, produziu manualmente alimentos, né? Teve gente que foi fazer máscara, teve gente que foi fazer bolo, pão, né? Um exemplo. Diga. Ginaldo? Não pedi para falar, não. Tá. Só vou fechar aqui para a gente terminar. Aí ele vai dizer: contudo, nunca é demais ressaltar que a ação transformadora da educação possui limites, ou seja, não é suficiente em si realizar uma praxe educativa cidadã, participativa e revolucionária, se isso não se relacionar diretamente com as esferas da vida. É idealismo ingênuo e simplista acreditar a educação a salvação do planeta, por ser um processo de aprendizagem com o outro e pelo outro, mediado pelo mundo e, portanto, algo intrínseco à realização da natureza humana é fundamental e primordial. Contudo, sua centralidade ganha concretude à medida em que a entendemos no seu movimento de definição e objetificação na história. Por outro lado, mecanicismo estruturalista vulgar subdimensionar a ação humana nas estruturas sociais como se fôssemos passivos e totalmente determinados por estas, o que seria a negação do sujeito histórico e da praxe, portanto, do próprio sentido que a educação assume na conformação do cidadão. Então, é exatamente como a gente atua na vida, né, que a gente exercita essa praxe. Então, a gente não pode esquecer que a gente também pensa, que a gente tem vontades, que a gente se coloca no mundo e que a gente faz reflexões. Nós não somos sujeitos neutros. Entenderam? Tá tudo bem por aí, gente? Ó, saíram, ó. Tranquilo, prof. Sim. Tá, eu vou encerrar essa aula. Eu sei que vocês vão voltar para. Vão voltar, ó. Estou toda zoada, desculpa. Vão para outra aula. E aí, na próxima aula, a gente não vai ter aula amanhã, gente, que eu vou ter médico, tá? Eu tenho revisão da minha cirurgia. E aí a gente vai ver como é que a gente vai repor essa aula. Mas aí a gente continua na quinta-feira. Diga, Josiane. Josiane, isso, Josiane. Professora, como a senhora vai disponibilizar a gravação? É porque minha internet, quando fica chovendo, fica caindo, aí boa parte assim fica travando. Sim. Aí Então, eu queria eu estou salvando os vídeos aqui no Teams. Vocês não têm acesso, não? É porque Fica na aba de arquivos, professora. Oi? Fica na aba de arquivos. Sim. Logo, isso. Logo ali ao lado. Sim, mas está salvo na pasta da disciplina. Vocês não têm como ver, não? A aula de ontem, por exemplo, vocês não viram, não? Não. É porque, tipo assim, você instalar o programa... Oi? Se tiver como colocar no É porque não tem o programa instalado. É isso, eu não sei ainda como é que eu salvo esse vídeo para botar no AVA. Eu posso perguntar ao professor Louco, tá, gente? Que eu ainda estou aprendendo tudo. Mas, assim, eu vi que a aula de ontem já está salva no Teams. Eu vou ver como é que eu posso compartilhar ela para vocês. Tá bom? Porque, assim, eu adicionei vocês na pasta da disciplina. E mesmo assim, vocês não conseguem ver? Eu estou como convidado. Dá para ver, professora. Você entra no Teams da sala, aí tem a aba geral, postagem. Logo do lado de postagem vai ter arquivos. Você clica em arquivos, está lá, recordings. Aí você clica e tá a aula de ontem, no caso. Tá. Então, mas é isso, mas vocês conseguem ter acesso? É isso que eu estou preocupada. Eu sim. Então, Aguinaldo, me mande seu e-mail para eu tentar te adicionar novamente.
Tá bom, professor, vou mandar. Fale, quem estava falando? É porque eu só consigo entrar com o link que coloca lá no WhatsApp. Eu não consigo mexer aqui no Teams. Eu não tenho essa pasta de arquivo que Murilo falou. Oh, tá, eu vou tentar ver isso. Quem está falando? É Josiane. Tá, Josiane. Tá, eu vou ver como é que eu faço isso. Manda seu e-mail para tentar te adicionar aqui na pasta do grupo. Porque eu ontem adicionei um monte de aluno e eu sei que tem algumas pessoas que estão como convidada. Porque eu não estava conseguindo adicionar, não aparecia. O professor falou, porque se eu jogasse o nome de vocês, ia aparecendo o nome e o IFBA já reconheceria, entendeu? Porque esse Teams é ligado à instituição. Não estava reconhecendo. Aí, assim, eu não sei o que aconteceu. Manda no Zap, no grupo, que aí eu vou tentar adicionar agora, tá? Eu vou encerrar a gravação. Ok, Paulo. Tchau. Até aqui. Tá bom, tá. Obrigada. Boa noite.